Meus irmãos, graça e paz a todos. É sempre um prazer, uma alegria poder estar na igreja. E o que é igreja? Igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo espalhado pelos 4 cantos da terra. E em alguns lugares esse corpo vai se reunir com milhares e centenas de pessoas, e em outros lugares esse corpo vai se reunir como nós estamos reunidos aqui hoje, um pequeno grupo. Mas o mesmo Deus que está lá naquela igreja com 100, 300, 400, 1000 pessoas, né? É o Deus que está aqui com 30, com 40, com 50, com 10, com 8. Os maiores sermões que Jesus pregou na história do seu ministério, ele pregou apenas para 2 pessoas. Um dos maiores sermões que Jesus pregou, ele pregou para Nicodemos, que foi procurar Jesus na calada da noite, escondido. Um outro sermão que Jesus pregou, que foi uma das maiores revelações que ele deu, foi para uma única mulher, que é a mulher lá do poço, a mulher samaritana. E o importante de todo o processo da vida cristã é nós entendermos que o servir a Deus, ele é um servir tanto em coletividade como na vida diária, isolada de forma unilateral ou coletiva. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra. Estamos fazendo uma transmissão ao vivo, e aqueles que estão nos acompanhando, eu já quero aproveitar a oportunidade de convidar vocês para estarem conosco aqui na próxima quarta-feira. Quarta-feira será uma noite também de exposição das Escrituras, e vocês estão convidados. Então eu quero ler uma palavra. O livro que estarei lendo é Efésios, capítulo 2, e nós vamos ler o livro de Efésios, capítulo 2, vamos ler o capítulo inteiro, tá? Vamos ler o capítulo inteiro. E ele diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do ar, do espírito que agora... Vamos lá. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Meus irmãos, o que é a graça de Deus? Sabemos que hoje a graça de Deus ela tem sido apresentada de forma mas muito liberal. A graça de Deus ela tem sido apresentada de forma muito vazia, e a graça de Deus ela tem sido manipulada para que as pessoas acreditem que graça está associada a bem-estar, a prosperidade financeira, a progresso, a conquistas, a bens terrenos. E aí as pessoas, ao alcançarem seus objetivos, elas atribuem isso à graça de Deus, porém isso não é graça de Deus, nem chega de perto a ser graça de Deus. Sabemos que prosperidade financeira, logicamente que Deus é o autor de toda e qualquer prosperidade, e prosperidade não é sinônimo de bens materiais. Algumas pessoas classificam a boa casa, o bom carro, a boa empresa, a conta gorda, a boa saúde, o bom relacionamento, a prosperidade. Só que isso na realidade é um conjunto de coisas que complementa a bênção de Deus na vida da família. Mas de forma direta, isso não é prosperidade. Porque existem pessoas que comeram hoje pela manhã um pão com ovo e almoçaram o que sobrou desse pão com ovo, e essas pessoas são prósperas. Elas pegam o ônibus lotado para ir trabalhar, e essas pessoas são prósperas. Por quê? Elas possuem dentro delas um tesouro maravilhoso que dinheiro na terra não pode comprar. Isso significa que elas possuem a Jesus Cristo, e isso o dinheiro nem compra. E é por isso que eu sou veementemente contra a teologia da prosperidade, porque elas tentam incutir na cabeça das pessoas que quanto mais você conquista, mais amado por Deus você é, enquanto que o outro que não tem nada é amaldiçoado, ou ele cometeu algum pecado grave, e pelo fato de ter cometido algum pecado, Deus está punindo aquela pessoa. Isso é uma distorção bíblica, e não tem nada de bíblico nesse movimento que existe por aí, de teologia da prosperidade. Então, voltando ao contexto daquilo que nós lemos, a verdadeira prosperidade é a manifestação da glória de Deus mediante Cristo Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, que visa nos revelar a sua graça. E o que é graça? Graça, de forma tradicional, todo mundo já sabe o que é favor imerecido. Favor imerecido de Deus, ou seja, é Deus concedendo um presente para nós, mesmo sabendo que nós não temos um único merecimento de receber este presente. Ou seja, é Deus nos dar Jesus Cristo como Salvador, e não apenas nos dar Jesus Cristo, mas nos salvar dos nossos pecados
mesmo sabendo que nós não somos merecedores. Não existe na face da terra nenhum ser humano sequer que seja digno de um só ato de bondade de Deus. O único merecimento que o ser humano tem é a condenação eterna ao inferno. E é aqui que entra a gloriosa graça de Deus, porque mesmo Deus sabendo que nós somos pecadores, pecamos toda hora, pecamos a todo momento, pecamos por palavras, pensamentos, atitudes. Ou será que tem alguém aqui hoje que não pecou? Pecou hoje? Os irmãos aí pecaram hoje? Pastor Júnior pecou hoje? Não existe um ser humano que possa dizer: hoje eu passei um dia sem pecar. Irmãos, nós somos pecadores por natureza, e a cada ato pecaminoso, esse ato pecaminoso é, de forma direta, uma afronta contra a santidade de Deus. E Deus, por sua justiça, Ele tem a obrigação de se levantar do seu trono, olhar para o nosso pecado e nos conceder punição. Mas aí, quando Ele vê a obra que Ele fez em nossa vida por meio de Jesus Cristo, Ele nos perdoa. E por meio do seu Espírito, Ele nos conduz ao arrependimento, para que confessemos os nossos pecados e que possamos pedir perdão para Ele. E aí Ele nos renova e nos dá sempre a oportunidade de continuar clamando por misericórdia. O sacrifício de Jesus na cruz perdoa os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Todavia, a cada pecado que cometemos, o Espírito Santo age em nossa consciência para que possamos confessar esse pecado, porque sem arrependimento diário não há salvação. Mas por que Deus ele revela a sua gloriosa graça? A resposta está exatamente no texto que nós lemos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A grande pergunta é: o que é que um morto pode fazer? Um morto não tem vontade, um morto não tem atitude, um morto não tem volição, um morto não respira, um morto não come, um morto não reage. Alguém aqui já visitou o Instituto Médico Legal? Eu já tive a oportunidade de visitar o Instituto Médico Legal algumas vezes. E no Instituto Médico Legal, observando aqueles corpos ali, logicamente que ali se trata de uma morte física, mas em termos de ilustração, no Instituto Médico Legal, quando você chega e você vê aqueles corpos passando por autópsia, sendo lavados, costurados pós-autópsia, você fica observando quão frágil é a vida humana, quão insignificante é a vida humana. Pessoas ricas e pobres, deitadas no mesmo lugar, passando pelo mesmo procedimento, para serem enterradas em uma mesma terra. O que vai diferenciar aquelas pessoas é a graça de Deus na vida delas. Quando o texto diz que Ele nos deu vida, Ele está dizendo o seguinte: vocês estavam mortos, vocês não podiam sequer mover 1 centímetro do vosso ser para serem salvos por causa do pecado que matava vocês. E a Escritura revela: o salário do pecado é a morte. E qual era a nossa posição? Estávamos ali, mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O ser humano, em seu estado de pecado, ele está em estado de morte espiritual.
Ele precisa de que a graça de Deus, mediante o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, opere de forma sobrenatural e irresistível na vida deste homem, para que ele seja vivificado e a partir daí ele veja a luz da gloriosa graça de Deus, dizendo para ele: você não tem outra escolha, ou é Jesus, ou é o inferno, ou é a salvação, ou é a condenação eterna. Então é por isso que Deus ele revela a sua maravilhosa graça, falando para nós exatamente aquilo que a gente não quer ouvir. Porque o Evangelho não se trata daquilo que eu quero ouvir, sim daquilo que eu preciso ouvir. Se o Evangelho se tratasse daquilo que eu queria ouvir, ele deixaria de ser Evangelho. Os apóstolos deixariam de serem apóstolos e eles passariam a serem psicólogos de autoajuda. Mas o Evangelho nos chama ao arrependimento. O Evangelho nos chama a entendermos a graça de Deus como a ação soberana de Deus sobre miseráveis pecadores, mortos em delitos e pecados, para vivificá-los, mostrando-lhes a luz do Calvário, para que ambos possam se arrepender e crer que a única solução é Jesus Cristo. E aqui Paulo faz um relato: vocês estavam mortos, andavam de acordo com a vontade do diabo, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu vou deixar o versículo 4 para o final. E o versículo 5 ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Meus irmãos, eu já disse aqui de forma introdutória que a graça, ela é um presente que nos é oferecido por Deus, mesmo sem nós termos o mínimo merecimento. Nós vamos pegar aqui uma ilustração básica. Quem dos irmãos aqui já sonhou em estar em um lugar que de repente você pensa: eu gostaria muito de estar naquele lugar, mas eu não tenho a mínima condição? Algum dos irmãos aqui tem esse desejo? Eu gostaria de estar em um lugar, sabe? Eu gostaria de estar no meio de determinadas pessoas, em um determinado ambiente, mas eu não tenho a mínima condição de colocar o meu pé ali. Eu penso nisso toda hora. Eu gostaria de viajar para tal lugar, eu gostaria de ir para tal, estar reunido com tais pessoas. Mas vamos supor que de repente você esteja passando justamente nesse lugar que você tanto gostaria de entrar, se relacionar com as pessoas tanto que você gostaria de se relacionar, e de repente alguém fosse até você, pegasse você pela mão e dissesse: venha, você é nosso convidado, sinta-se em casa. Isso seria uma grande graça ou seria? Imagine agora uma outra situação. Você olha, vê pessoas especiais em um determinado lugar e de repente você vê o acesso livre, mas quando você quer chegar até elas, você bate uma cara numa parede de vidro e você não consegue entrar, e de repente alguém abre uma porta e fala: entre por aqui, você é o nosso convidado. Este é um convite de graça. E de repente você pode dizer: mas eu não sou merecedor. E você vai ouvir: nós sabemos, por isso que você está sendo convidado. O que é a graça de Deus? É você entender que a salvação jamais será pelos nossos próprios méritos. A salvação é um ato de graça sobre graça, e do início ao fim, isso é um ato de Deus. Ninguém ora: eu tenho que orar bastante, porque se eu não orar bastante eu não serei salvo. Eu tenho que fazer campanhas e mais campanhas, porque se eu não fizer isso eu não serei salvo. Eu tenho que fazer isso ou aquilo, porque se eu não fizer isso eu não serei salvo. Gente, nada disso é evangelho. O verdadeiro evangelho nos salva, e não apenas nos salva, ele nos mostra que nós não tínhamos nenhum merecimento. E agora, depois de salvos, depois de sermos chamados por Deus, de recebermos um presente que nós não tínhamos o mínimo merecimento,
nos coloca no meio do seu povo. E Ele nos diz: vá e viva como um salvo. Não ame para ser salvo, mas ame porque você é salvo. Não perdoe para ser salvo, mas perdoe porque você é salvo. Não trate bem as pessoas para ser salvo, mas porque você é salvo. Não seja honesto para ser salvo, mas sim porque você é salvo. Não seja fiel nos seus negócios para ser salvo, mas sim porque você é salvo. Contribua com o reino de Deus, com o seu dízimo, com a sua oferta, não para ser salvo, mas porque você é salvo. Isso é viver graça sobre graça. E é entender que a cada momento, cada ato da misericórdia de Deus na nossa vida, não foi porque Ele olhou do céu para a terra e falou assim: tem algumas pessoas especiais ali na terra sem pecado, e essas pessoas são dignas de serem salvas, por isso que eu vou enviar o meu filho. Não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O versículo 12 do capítulo 2 de Efésios, ainda resumindo a nossa condição, ele vai dizer: naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, a palavra de Deus, ela não gagueja quando se trata de mostrar a nossa condição. A palavra de Deus não titubeia. Às vezes eu vou conversar com alguém e às vezes eu procuro vigiar tanto aquilo que eu vou dizer para não machucar, para não magoar a pessoa. Mas a palavra de Deus, ela não se preocupa qual vai ser a reação do pastor Moura ao ler que ele era um defunto ambulante, sem Deus e sem esperança no mundo. Quantas pessoas hoje aí fora batem no peito e falam: mas eu tenho Deus no meu coração. Quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, batem no peito e falam: não, mas eu sirvo a Cristo, eu sinto a presença de Deus. Os fariseus da época de Jesus diziam a mesma coisa. E Jesus olhou para ele e falou: vocês não passam de ser caiado. Vocês estão bonitos por fora, mas podres por dentro. Quantas pessoas batem no peito e falam: não, mas eu creio em Deus, eu tenho fé, olha, eu não mato, eu não roubo, eu não desejo mal ao próximo, eu tenho Deus no meu coração, eu sou filho de Deus. Que grave engano. Deus, ele chama todos indistintamente ao arrependimento. Existem muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não se arrependem dos seus pecados. Existem muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não procuram ter disposição para aceitar a mensagem do Evangelho, para crer de fato que somente através de Jesus Cristo é que eles serão salvos. O pastor Júlio leu aqui, no Evangelho de João, capítulo 15, quando Jesus chama os discípulos, faz a apresentação da parábola da videira, dizendo: olha, eu sou a videira, vocês são os frutos, e em resumo, sem mim, nada vocês podem fazer. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, pagasse o preço, morrido na cruz, ressuscitado, jamais nenhum ser humano poderia hoje estar aqui dizendo que é um salvo em Cristo Jesus. Então ele diz: naquele tempo, que tempo? No tempo no qual nós, que não críamos, que não acreditávamos, que tínhamos uma falsa fé, uma falsa esperança, uma falsa devoção, uma falsa religiosidade, é nesse tempo que ele está dizendo: vocês estavam mortos em delitos e pecados, separados da comunidade de Deus, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sabe qual vai ser a grande desgraça e a grande surpresa dos religiosos desse mundo? É quando eles se apresentarem diante de Deus para o juízo final. E eles vão dizer: Senhor, mas eu acreditei em teu nome. Eu fiz devoção, eu fiz votos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Deus vai dizer para eles: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço.
Todos nós somos pecadores, miseráveis, dependentes da graça de Deus, e isso é uma realidade, ponto. Todavia, apenas aqueles que se arrependeram e creem de fato que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e procuram viver de acordo com os princípios estabelecidos na Escritura é que serão verdadeiramente salvos. Quantas pessoas hoje vão à igreja atrás de bênção, atrás de cura, atrás de prosperidade, porque quer uma casa nova, porque quer um casamento novo, porque quer isso, porque quer aquilo. Mas dificilmente essas pessoas vão à igreja porque de fato querem ter uma comunhão profunda com Jesus, de amar o cônjuge como Jesus assim pede, de amar os filhos como Jesus pede, de olhar para o inimigo e mesmo sabendo, irmãos, se alguém aqui não tem inimigo, eu dou alguns de graça para vocês, tá? Se porventura você não tem nenhum desafeto, eu pego meia dúzia dos que eu tenho e eu dou para vocês. Mas quantas das vezes a gente olha para aquela pessoa e atravessa na garganta e a gente fala, vontade de inaugurar meu réu primário. Não é assim? O camarada para o carro na frente da nossa garagem, o cachorro dele faz cocô na nossa porta, urina lá, né? E a pessoa passa e faz de conta que não tem nada acontecendo. Camarada, resumindo, testa a nossa fé, testa a nossa fé. Mas aí você olha para o Evangelho, dá aquela respirada e fala, Senhor, tem misericórdia dessa vida e dá muito mais graça para mim. Me dá graça, porque se der coragem eu mato. Né? Dá muito mais graça, porque se der coragem eu mato. Então, se não for a graça de Deus na nossa vida, meus irmãos, nós não temos a mínima condição de olharmos para aqueles que nos fazem mal e desejar que Deus também trabalhe na vida deles e salve eles. Então, quando nós somos vivificados, transformados, nós temos acesso diretamente ao Pai. E a partir daí nós passamos a ter a verdadeira paz, porque o versículo 14 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei e os mandamentos na forma de ordenanças, para que nos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E versículo 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Meus queridos, antes de sermos transformados pelo Evangelho, o texto está dizendo: estávamos mortos em delitos e pecados, andávamos no caminho da desobediência, éramos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus, vivíamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Depois os irmãos podem ver isso de forma mais pausada em casa, Efésios capítulo 2. Mas aí agora eu convido vocês a retornarem no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. E aqui eu finalizo. O que é a graça de Deus? É um presente que nos é dado por um doador que não está obrigado a nos conceder este presente. Quem era digno? Ninguém. Quem é digno? Ninguém. Quem é merecedor? Ninguém. Então por que estamos aqui? Porque Deus tomou a atitude de olhar para a humanidade morta em delitos e pecados, e desta humanidade, por meio da sua soberania, Ele escolher para si um povo para glorificar o seu nome, para gozar da sua presença plena
e eternamente temendo o seu nome. Então, quando nós olhamos para a Escritura, fica claro que a graça de Deus, ela não apenas salva, mas ela nos faz ressurgir, ela nos ressuscita de forma gloriosa. Ela nos dá vida, ela perdoa os nossos pecados, ela nos dá um novo caminho, ela nos redireciona toda a nossa força, todas as nossas intenções, pensamentos e desejos, e ela nos coloca frente a frente com o Calvário. E quando nós olhamos para o que Jesus sofreu na cruz, sabemos que cada partícula de ar, cada milímetro de ar que nós respiramos, cada milésimo de segundo que nós temos aqui na terra, é fruto da essência global da gloriosa graça de Deus. Quando nós olhamos para os potentados dos homens, a ganância, estamos vendo aí reinos contra reinos, governos contra governos, corrupção generalizada. Estamos vendo o homem sentando-se em uma cadeira como se ele mesmo fosse Deus e agindo como se fosse Deus. E às vezes eu converso com a minha esposa, falando para ela: chegará um dia que esses homens estarão sentados diante de um verdadeiro juiz, e não haverá para eles toga, foro privilegiado, não haverá para eles misericórdia. Por enquanto existe um clamor de misericórdia, por enquanto existe uma pregação de misericórdia, por enquanto existe um chamado para que as pessoas entendam o que é a graça de Deus e vivam debaixo dessa graça. Mas no final, Deus se manifestará, mostrando para todos os seres humanos que haverá um julgamento. Para alguns, glorioso, eterno, de perdão, compaixão e graça. Para outros, sem misericórdia. Para outros, sem perdão. Para outros, sem segunda chance. Porque sem arrependimento não há salvação. Então a graça de Deus se manifesta, trazendo salvação. Deus provando que Ele é o nosso único caminho. Mas Ele exige novo nascimento. Ele exige arrependimento. Ele exige conversão. Ele opera em nós a regeneração. Ele justifica-nos dos nossos pecados. Ele crava na cruz a cédula de dívida que nós tínhamos contra Ele. Derruba o muro da inimizade que nos separava dele. Nos chama para dentro da sua comunidade, do seu povo. E agora nos diz: mediante a minha graça, vocês são livres. Não tem obra, não tem pagamento, não tem nada que eu faça. Todavia, tudo que eu posso fazer diante desse Deus é render a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e procurar viver mediante as Escrituras debaixo desta graça tão gloriosa, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí você pode ter dito, mas o versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Aí o versículo 5 diz: Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus. Estávamos condenados à morte, mas Deus. Estávamos presos no caminho da desobediência, mas Deus. Éramos por natureza filhos da ira, mas Deus. A nossa vida se resume nesse mas. Mas Deus se levantou do seu trono, enviou a Jesus, que nasceu em Nazaré da Galileia, cresceu em Belém de Judeia, começou os seus milagres em Nazaré. Porém, diante de tudo que ele fez, crucificado, morto, ressuscitado ao terceiro dia, para nos dar a gloriosa salvação. E hoje nós podemos dizer: somos livres em Cristo, vivemos debaixo dessa graça, amamos esse Jesus e vamos viver conforme a sua graça revelada
nas Escrituras. Amém. Que Deus abençoe você que está nos assistindo. Venha para o nosso culto na próxima quarta-feira. Venha fazer parte da nossa igreja. Venha fazer parte da igreja Mente Renovada. Pastor Júnior, pastor Moura e outros obreiros que aqui estão. A irmã Joyce, a esposa do pastor Júnior, está aqui. Venha participar conosco. Seja um mantenedor desta obra. Seja uma pessoa que não apenas frequenta os cultos, mas que é uma pessoa envolvente no reino de Deus. Você não é apenas importante para o reino de Deus, para a igreja, como também um agente ativo na contribuição deste reino. Os irmãos que estão aqui, aqueles que quiserem contribuir, tem o QR Code aqui. Os irmãos podem pegar, podem fazer um pix, aquilo que vocês sentirem. Eu conversei com o pastor Júnior e falei para ele: nós não vamos ficar estipulando o valor de oferta, né? Fica na voluntariedade do coração dos irmãos. Aquilo que os irmãos quiserem contribuir, fica a critério dos irmãos. Todavia, estamos felizes por estarmos participando desse culto. Amém, meus irmãos? Pastor Júnior, agora é contigo, querido. Os irmãos que ouviram a mensagem, venha na nossa quarta-feira. Venha na quarta-feira. Venha na quarta-feira. Venha no domingo. Sexta-feira tem reunião de oração. O pastor Júnior vai reforçar aqui os avisos. Será uma grande bênção e alegria ter os irmãos conosco aqui. Que Deus abençoe. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida do Rodrigo, Elisângela, Márcia, Moura, Mãezinha. Deus abençoe a vida de vocês. Olha, que nós somos carentes de oração. Amém, pastor Moura. Deus abençoe